Oi, povo querido, sejam bem-vindos a mais um Entre a Gente. Um programa que nasceu para nos aproximar, para a gente ter um tempo aqui de conversa, esclarecer dúvidas. E, claro, sempre lembrando que nós não somos aqui o sabe-tudo, né? Mas a gente vai tentar compartilhar com vocês, de acordo com aquilo que a gente entende pela palavra de Deus, a bendita palavra de Deus, e também pelas nossas experiências e vivências, os nossos 30 anos de casamento, os nossos cabelos brancos, né, João Lúcio? Os erros e os acertos. Os erros, os acertos. Né? Então a gente vai tentando compartilhar aqui para edificar você e encorajar o seu coração. Vamos lá para as perguntas de hoje? Primeira pergunta da @frasesH. Ei, Andresa, querida! Foi amor à primeira vista? Mais ou menos. Da minha parte, foi assim um despertamento, né? Olha, quem que é o garoto? Quem é o novato? Foi uma coisa, o João me chamou a atenção desde a primeira vez que eu o vi, né? A gente se conhecia, nós tínhamos amigos comuns, nós já contamos essa história aqui. Já. E nos encontramos para comemorar o aniversário de uma professora. Então eu já tinha ouvido muito falar do João Lúcio, e o João Lúcio já tinha muito ouvido falar da Helena, porque tínhamos amigos comuns. E aí naquele dia eu vi um garoto novo na turma. Ele tinha 16 anos, eu tinha 18, e eu vi o garoto... Acreditem, ela é mais velha do que eu. Eu falo com ele assim para ele acreditar em mim, que quando ele nasceu eu já corria. Aí ele fala assim: pois é, você já corria, mas eu te alcancei. Exatamente. Então a gente se encontrou, a gente marcou um encontro, a gente até cantou essa história lá no 1968, o ano que não terminou. Se você não assistiu ainda o musical do comemorativo dos meus 50 anos, está lá no nosso canal, está aqui no nosso canal no YouTube. Está aqui, 1968, o ano que não terminou. E a gente canta o ponto de encontro. Nós marcamos em frente a uma loja aqui em BH, e ali eu vi o João. De longe eu vi que tinha um rapaz na turma que não era da turma, pensava eu, né, que eu não conhecia. E aí, ele é o João Lúcio. Ele que é o famoso João Lúcio. E eu já achei o João muito interessante ali naquele primeiro encontro. E fomos conversando, chegamos lá no aniversário da nossa professora. A gente ficou conversando algum tempo, trocando ideia. Eu tinha uma impressão que eu já conhecia o João Lúcio de outros encontros, e deixou muito claro isso, porque aí depois eu fui descobrir que a gente estudou no mesmo colégio durante alguns anos. 4 anos. Só não fomos apresentados. Então, certamente a gente já tinha se cruzado ali no corredor várias vezes, sem nos conhecermos, só de se ver. E aí nos conhecemos, e eu gostei dele. Eu quero ser amiga desse moço. E da amizade... Eu acho assim... Nossa amizade tá rolando até hoje, né, sim, não? Com certeza, até hoje. Difícil falar assim, amor à primeira vista, né? Porque o amor é uma coisa importante, sustentada, né? Construída, passo a passo. A paixão, ela explode assim, mas o amor é uma construção. Eu acho que quando as pessoas falam assim, foi amor à primeira vista, eles estão querendo dizer assim, logo de cara já deu um toque. Aí sim, com certeza. Porque eu também já tinha visto a Helena antes, né? Nunca tinha conversado com ela, nunca tinha chegado perto. Ela tá falando da escola, né? Eu vi a Helena a primeira vez, ouvir histórias sobre ela eu já tinha ouvido. Mas ver foi num festival de música nessa escola, em que eu já tinha saído dessa escola, então faltava pouco pra gente se conhecer, né? Eu fui para torcer para um amigo que estava concorrendo, e ela era concorrente desse amigo. Era um festival de música? De música, da escola. E aí foi quando eu vi a Helena cantando a primeira vez, e assim, como eu estava torcendo para o meu amigo, né, eu não fiz muito comentário sobre o desempenho dela não, porque eu tinha que torcer para o meu amigo, né? Mas depois a gente se conheceu nessa ocasião que ela explicou aí, e de fato, assim, chamou a atenção o jeito dela, a maneira dela cativante de atrair todo mundo, de todo mundo querer ficar perto. E a coisa começou a acontecer a partir desse dia aí. Então, nesse sentido, foi amor à primeira vista. Meu filho tem 4 anos. Uhum. Ainda dorme comigo
e eu preciso saber como tirar ele da cama. Pergunta da Renata Oliveira. Ô Renata, chegou num ponto crítico, né? Porque ele já tem 4 anos. O ideal é o papai e a mamãe que acabaram de ter os bebês, passou ali aquele tempo de resguardo, né? Onde fica mais difícil a mãe se locomover para ir até o quarto do bebê, para amamentar, onde tem as inseguranças dos primeiros dias, principalmente no parto do primeiro filho. Então, o ideal é o bebê ir para o quartinho dele logo após a mãe se recuperar do parto, né? Por quê? Porque para ele é muito confortável ficar no aconchego da mãe, não ter o desvínculo, né? Enfim, a gente tem que trabalhar isso cedo. Como no seu caso, ele já tem 4 anos, você já pode conversar com o seu filho, né? Usando a linguagem dele, de uma maneira muito carinhosa, afetuosa. Você... Talvez criar pontos de interesse dele no quarto dele. E com essa conversa, já que ele já tem 4 anos, mostrar para ele que vai ter benefícios para ele na compreensão da criança, obviamente, né? Você vai falar na linguagem dele, que tem benefícios para ele em ir dormir no próprio quarto. Agora, com 4 anos dormindo com você, seguramente vai ser uma transição mais difícil do que se você fizesse quando ele ainda tinha 1, 2 meses de idade. E nesse a caso, gente sempre fez nesse período. Nesse caso, você vai ter que ser mais firme, sempre explicando para ele que você precisa do seu espaço, sempre explicando para ele que você e o seu marido têm o quarto de vocês e que ele tem o quarto dele. Redecora o quarto dele, cria um ponto de interesse, como o João falou, para ele ir para o quarto dele, faz uma festinha de transição, entendeu? Faz assim, fulano vai para o quarto dele dia tal, aí faz um calendário, vai colocando X, fazendo daquele dia de transição um dia especial, né? E aí você, não quero ir para o meu quarto. Não, filho, precisa ir, você já tem 4 anos, não dá para ficar dormindo com a mamãe, com o papai. Papai e mamãe precisam de ter o quarto deles, você já tem 4 anos, já está na hora de ir para o seu quarto, né? E fica firme, mesmo que depois possa ter resistência, possa ter birra, né? Mesmo que você tenha, talvez te dê um pouco mais de trabalho, você ficar com ele até ele adormecer no quarto dele, depois ir para o seu quarto. Então, vai ser mais desafiador, mas vai colocando diante de Deus. Eu acho que o Senhor é aquele que é todo poderoso sobre todos os assuntos. Ele é Deus sobre todos os assuntos, ele é Deus sobre as guerras e ele é Deus também para nos auxiliar na mudança do filho de um quarto. Às vezes a gente pensa que tem assuntos da nossa vida que a gente mesmo pode resolver, sabe? Sem auxílio de Deus. Isso é uma bobagem, porque um pai, o João, por exemplo, ele pode ensinar o filho a andar de bicicleta, né? Ele pode empurrar o velotrol, mas o pai também vai ficar ao lado de um filho que sofre uma cirurgia, entendeu? O pai pode doar um rim para um filho. Então não minimize as coisas que Deus pode fazer por seus filhos. Coloque o emocional do seu filho diante de Deus, peça ao Senhor para aquietar o coração dele, tirar o medo, tirar a insegurança, e vai conversando, marca uma data para fazer a mudança. Vão redecorar o quarto, compra um objeto novo para o quarto que seja do interesse dele. Vão preparar o seu lugar, fulano, né? Vai ser o seu quarto e tal. E aí faz um calendário grande, vai marcando com X com ele. Faltam tantos dias para você ir para o seu quarto. Que legal, vai ser muito legal. Você vai ter o seu lugar agora e tal. Então, vai conversando com ele. E mesmo se houver resistência, fica firme, carinhosa sempre, mas firme. Vocês terão que perseverar nessa decisão. A gente sempre fez isso nos nossos filhos com 1, 2 meses de idade, né? Então, a gente brinca entre nós que tinha a noite do terror, né? Que era aquela primeira noite que eles iam para o quarto deles e choravam, e a gente tinha que segurar firme para não ir lá buscar. Você vai passar uma noite difícil ali, mas depois a coisa melhora. Às vezes você vai lá, põe a mão nele, fica calmo, filho. Mamãe tá aqui, eu tô aqui do lado, não precisa de ter medo, né? Ora com ele,
ora no quarto, para Satanás não se aproveitar desse momento também, plantar o terror noturno. Né? No coração dele, muitas crianças não querem ir para o próprio quarto porque sentem medo. Então repreenda mesmo a articulação do diabo, porque isso prejudica até o seu casamento, minha linda. Não pode ter uma criança no seu quarto com 4 anos de idade. Isso. A gente não vai saber aqui como que vai ser a reação dele, porque nunca aconteceu conosco com um filho de chegar a 4 anos, né? Sim. Mas certamente pode ter uma resistência, alguma dificuldade. Agora, persevera e não adie mais isso. Não porque se já vai ser mais difícil com 4 anos, se vocês não fizerem isso logo, imagine com 6, 7, adolescente, a coisa vai ficar cada vez pior para ser resolvida. Então, vocês precisam fazer isso com urgência. No princípio vai ser difícil, vai exigir que você se levante mais, vai mais vezes ao quarto para dar segurança a ele, mas vai dar tudo certo. Amém. Em nome de Jesus. Pergunta da Mariana Santos. Fala, Mariana. Na hora da intimidade com meu esposo, podemos colocar música? Que música podemos colocar, já que não escuto música secular? Dá pra escutar Cassiane. O fato em si de colocar música não tem nenhum problema não, em si. Agora, eu particularmente acho muito estranho na intimidade do casal, por exemplo, você colocar uma adoração, uma música de adoração, de louvor, de guerra, uma música... Porque vocês não acham que é complicado, que é estranho isso? Eu acho assim, gente, a música por si só, ela tem uma influência muito grande. A música é uma ferramenta muito poderosa. Ela muda os nossos ânimos. Mexe com a emoção. Né? E ela dita o tom de muitas coisas. Por exemplo, quando eu estou ministrando a palavra, eu não gosto que tenha música no fundo, que tenha o fundo musical. Por quê? Porque é o fundo musical que vai determinar o clima e não o Espírito Santo. Então, eu peço aos músicos que não toquem enquanto eu estiver pregando. Primeiro, para eu ser guiada ali naquilo que eu quero dizer, né? E às vezes o tom da música ele muda a intenção da mensagem. Então, para você ter uma ideia de como que a música determina o clima. Uhum. Mas se vocês gostam, se é estimulante para vocês, então lancem mão de música instrumental. Exato. Porque a música com letra é um pouco complicado, né? Ou a música que você já conhece a letra, uma música que foi feita com letra, mas ela está tocando instrumental, porque também vai ter influência. A melodia muito conhecida, né? Ela vai remeter à letra, a mensagem da música. Então escolha uma música que foi composta como música instrumental, ok? E aí é do gosto de cada um, né? Pergunta da Andresa Cardoso. Não, só esclarecer aqui, porque o Miguel, no intervalo que a gente tá falando, imagina pôr uma música da Cassiane, né? Depende, 500 graus. Bem essa. Vamos lá. Pergunta da Andresa Cardoso. Pergunta baseada em 1 Coríntios 7, versículo 5. Quero saber se quando eu jejuo por um tempo longo, não posso ter relações sexuais. Não, o que o apóstolo Paulo está dizendo ali é do jejum da relação sexual, entendeu? O que o apóstolo Paulo diz nesse capítulo é que quando marido e mulher eles se abstêm um do outro, então que não seja por muito tempo. Eles estão fazendo um sacrifício, eles estão oferecendo como sacrifício, fazendo uma abstinência sexual para que eles possam se consagrar mais, se concentrar mais nesse momento da intimidade com Deus. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo não está conectado com o jejum de alimento, com a relação sexual, não, ok? O que está dizendo no texto é, quando os casais jejuarem ou se absterem um do outro, fazer o jejum da relação sexual, que não seja por muito tempo, para que os dois não venham... caiam em tentação. E que tem que ser de duplo acordo. Então, por exemplo, vamos supor, eu falo com o João que eu estou querendo me abster das relações sexuais por um tempo, porque eu estou num propósito específico de busca, de consagração diante de Deus, de busca de intimidade com Deus. Então, como um sacrifício, eu vou oferecer isso. Eu vou me separar para a oração, né? E então o João tem que estar de acordo, porque ele é meu marido. No mesmo capítulo 7,
fala, no capítulo 7 de Coríntios, fala que o corpo da mulher é do marido e do marido é da esposa. Né? Então, não é meu corpo, entendeu? É claro, gente, que a gente está conversando aqui sobre o prisma de quem crê na Bíblia, ok? A Bíblia diz isso e nós acreditamos que é assim, que uma vez que estamos casados, o João agora não tem domínio pro corpo. Ele não faz o que quiser com o corpo dele, não. Porque eu entrei na equação. E da mesma forma eu. É claro que a gente está falando aqui, gente, de uma relação de afeto, de amor. Nós não estamos falando aqui de abuso, de estupro, de violência. Nós não estamos falando disso aqui, não. O apóstolo Paulo, quando ele dá essas diretrizes, ele está falando para um esposo que ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma relação saudável. Uma relação saudável, tá bom? Então, muito marido estuprando a esposa, falando que Coríntios fala que o corpo da esposa... Não, isso é outra coisa, tá bom? Deixa eu deixar isso claro aqui. O marido cuida da esposa, ele não abusa da esposa. Ele não abusa da esposa, ele não estupra a esposa. Quando o apóstolo Paulo fala que um é do outro, né? Ele fala isso dentro de uma relação de afeto, de entrega e de amor, não de abuso. E aí, quando você vai se consagrar, você não quer ter relações sexuais para você se consagrar a mais tempo de oração, a busca pelo Senhor, então tem que ter a concordância do cônjuge. E que não seja por um longo tempo. Então você pode pensar assim, mas puxa vida, vai ficar um tempo abstendo disso, daí já vai ser tentado? Que povo carnal esses homens, né? Olha, essa tentação aí, ela de fato tem o cunho sexual, mas não é só isso não. Às vezes o casal fica distante um do outro e pode ter algo que a gente vai chamar de tentação de se acomodar nisso daí. E o relacionamento sexual entre o casal é algo importante para os dois, é algo importante para o casamento. Não é só isso, é claro que não é só isso. Mas do mesmo jeito que o casal não deve se abster de trocar ideias, de conversar, de compartilhar os sonhos, de ter compromisso um com o outro, de cuidar bem um do outro, também de estarem mantendo saudável o relacionamento sexual também. É isso aí. Pergunta da Lilian Oliveira. Me casei grávida e hoje minha filha de 8 anos já está bem espertinha fazendo perguntas. Como contar a verdade a ela sem decepcioná-la? Hoje já conhecemos a Jesus. Bom, eu acho que você deve falar a verdade sem modificar ou adaptar qualquer circunstância. Fala a verdade nua e crua. Por quê? Se você tentar fazer parecer que existem pontos dessa situação que você precisa esconder, porque senão ela vai entender que foi concebida num ambiente de pecado ou de uma forma errada, fora do casamento, ela pode entender que ela não é desejada, não foi querida, não é amada. Então vocês vivem numa realidade hoje muito diferente. Então vocês não têm com que se envergonhar de uma situação que foi superada, né? Talvez até colocando no momento que vocês forem contar, colocando também a experiência da restauração em relação a essa situação, como que ela, no final das contas, veio como uma bênção para a vida de vocês e que isso é, na verdade, uma grande oportunidade dela entender que existe um caminho melhor do que vocês escolheram naquele momento e que hoje ela tem o privilégio de conhecer essa história para fazer uma escolha mais assertiva, mais correta. É isso, não tem muito o que acrescentar, não. É exatamente isso. Conte para sua filha suavemente, de acordo com o que ela perguntar, né? E aí faça disso uma oportunidade de testemunhar da obra do Senhor na sua vida, na vida do seu marido. Antes nós pensávamos de um jeito, nós fazíamos como todo mundo faz e fizemos uma escolha. Veio você, que é um presente para nós, mas depois nós descobrimos um caminho ainda mais excelente. E sabe o que me deixa feliz nisso, filha? É que você vai poder fazer uma escolha diferente. Exatamente. Então eu acho que você pode contar para ela como um testemunho de uma mudança de perspectiva que você teve depois de conhecer Jesus. Mas sempre afirmando que, apesar dela ter sido concebida fora do casamento, que ela é um presente de Deus. E que vocês assumiram a responsabilidade e o compromisso de criá-la, né? E que ela é um presente de Deus.
mesmo quando fazemos escolhas erradas, Deus é misericordioso e Ele pode endireitar as nossas veredas. É isso. Amém. Eu espero que a gente tenha abençoado vocês, respondido as dúvidas e as curiosidades, vocês estão curiosos, né? E que Deus abençoe vocês. Se você já segue a gente aqui no canal, já se inscreveu no canal, que bom que você está aqui e a gente está criando aí um novo conteúdo, vem coisa nova por aí e a gente sabe que vocês vão gostar. Tem cara para mim que vocês vão gostar muito do que vem de novidade aqui no YouTube, tá? E se você gostou desse programa, deixa o seu like, é importante pra gente o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva agora, é facinho, é rápido e fique aqui, caminhe com a gente. E a gente se encontra no próximo Entre a Gente, se Deus quiser. Amém. Desculpa.